Eu quero começar esse vídeo com uma coincidência matemática que parece ter sido escrita por um roteirista de Hollywood, mas que está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Para isso, eu preciso que você olhe para dois números, 1970 e 1994, o que separa o trio do Tetra, exatos 24 anos de angústia, de críticas pesadas e de um país que não aguentava mais ouvir que o futebol brasileiro tinha morrido. Agora, olhe para esses dois outros números, 2002 e 2026. A distância entre o Penta na Ásia e a próxima Copa na América do Norte é de exatamente 24 anos. Será que o destino está tentando nos dizer algo que estamos apenas diante de uma ironia cruel da história? O fato é que o Brasil está voltando para o cenário do crime. Quando eu digo crime, eu falo de onde o Jejum foi assassinado pela última vez. A história que eu vou te contar hoje não é apenas sobre futebol, é sobre ciclos, sobre a mística dos números e sobre como o solo americano se tornou purgatório e depois o paraíso da maior seleção do planeta. Bom, já pega o seu almoço, já se ajeite na cadeira porque nós vamos investigar os fantasmas de 94 que voltaram para assombrar, ou quem sabe coroar, a seleção brasileira, hoje no Luqueira Fute. Para entender o tamanho da pressão que está sendo montada em 2026, a gente precisa voltar ao calor insuportável de julho de 1994. O Brasil chegou nos Estados Unidos sob uma desconfiança que as gerações mais novas talvez não consigam mensurar. A seleção de Carlos Alberto Parreira era chamada de burocrática, sem brilho e europeizada. O Capitão Dunga era o símbolo de uma era de futebol pragmático que o brasileiro detestava. Mas havia um elemento caótico naquela ordem, Romário. O baixinho não era apenas um jogador, ele era uma entidade que decidiu, por conta própria, que o Brasil não passaria de 24 anos sem a taça. Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que Messi e Maradona juntos? Na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. Eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Tá aberta aí a era Romário, Campeonato Carioca. Ou seja, não conversei com ele, não comi o almoço e não fui pra Copa do Mundo. Me fugi 3 vezes, desculpa, assim, de novo. Tô no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande pra falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E alguns ruins foram também e conseguiram ser campeões do mundo. Mas enfim, isso depende mais do... Ruim campeão do mundo? Quem? Zagallo, por exemplo. Em 94, o cenário era Rose Bowl, em Pasadena. Um sol de rachar, um jogo travado contra a Itália e uma disputa de pênaltis que parou o coração de 150 milhões de pessoas até que Roberto Baggio isolasse aquela bola no céu da Califórnia. Mas olha que bizarro, as semelhanças com o que vivemos hoje são assustadoras. Em 94, o Brasil vinha de eliminações dolorosas em 82, 86 e 90, quedas que feriram o orgulho nacional. Hoje, em 2026, nós carregamos as cicatriz de 2010, 14 e 18 e a traumática eliminação para a Croácia em 2026. O peso nas costas dos jogadores atuais é exatamente o mesmo que o Galvão Bueno gritava nos microfones há 3 décadas. A diferença é que naquela época o inimigo era o futebol moderno da Europa. Hoje, o inimigo parece ser a nossa própria ansiedade por um hexa que insiste em escapar por entre os dedos. Mas por que os Estados Unidos? O que tem naquele solo que parece despertar o melhor e o pior da nossa seleção? Para o Império Americano, o futebol sempre foi o soccer, o esporte de nicho, mas para a FIFA e para o mercado, os Estados Unidos são um palco perfeito para o maior espetáculo da Terra. E o Brasil, queira ou não, é o protagonista que os americanos amam ver. O clima seco, os estádios gigantescos e a logística de um país continental, tudo isso monta um tabuleiro, onde a resistência física vale tanto quanto o talento. Em 94, o Brasil venceu na base da organização e de um gênio na área. Em 2026, a pergunta que fica no ar é: quem será o nosso Romário? Quem será um homem que vai olhar para um fantasma de 24 anos e dizer, pode ir embora que agora o dono da casa chegou? Mas para entender se o raio pode cair no mesmo lugar pela segunda vez, a gente precisa olhar para o que mudou de lá para cá. E a resposta curta é tudo. Em 1994, a Copa tinha 24 seleções. Em 2026, nós teremos o dobro, 48 nações lutando pelo mesmo troféu. Isso significa mais jogos, mais viagens e uma logística que beira o impossível. Em 94, o desafio era o calor de Pasadena. Em 2026,
vocês o desafio ao fuso horário e à altitude. Mas aqui entra a parte da investigação que ninguém está comentando. A seleção de 94 não foi campeã apenas pelo talento. Ela foi campeã por causa de uma obsessão defensiva. O Brasil sofreu apenas 3 gols em todo o torneio. Hoje, o futebol brasileiro vive um dilema tático. Nós queremos o espetáculo, mas o mundo exige o pragmatismo. E se você olhar para as seleções que ganharam as últimas Copas, todas elas tinham defesas sólidas como rochas. Olhe para esse dado. Em 94, o Brasil enfrentou a Itália na final, um gigante europeu. Em 2026, como novo formato, o caminho até a final pode ser muito mais traiçoeiro, enfrentando seleções zebras que jogam por uma única bola. O erro solo americano custa caro, e a história mostra que o Brasil só vence lá quando joga com a faca nos dentes, e não apenas com samba nos pés. E tem mais um detalhe que me arrepia. O Estádio Azteca, em 1970, o Brasil foi o tri no México. Em 1994, o Brasil foi tetra nos Estados Unidos. Em 2026, a Copa será nos 2 países ao mesmo tempo. É como se o mapa do mundo estivesse se alinhando para forçar o Brasil a lembrar de suas glórias passadas. Mas a pergunta que não quer calar e que eu deixo para vocês refletir: nós temos hoje um espírito de 1994? Naquela época, os jogadores eram odiados pela imprensa antes de embarcarem. Eles tinham algo para provar. Hoje, nossos craques são celebridades globais com milhares de seguidores. Será que a fome da glória é a mesma que passou 24 anos na seca? O fantasma de 1994 está andando pelos corredores da Granja Comari? Ele não é um fantasma assustador, mas sim um espectro que aponta o caminho da resiliência, do suor e, se for preciso, de um pênalti isolado por um craque adversário para que a gente possa, enfim, gritar que o Brasil é o dono do mundo de novo. Bom, esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, comenta o destino para eu saber se você está atento a essas coincidências. Antes de terminar, um recado rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo documental sobre o nosso futebol, considere se tornar membro do canal. Isso ajuda o Luqueira Fute a continuar produzindo roteiros. Aqui no final vou deixar mais 2 vídeos para você. Um sobre a história do Lamine Yamal e outro sobre a história do Endrick. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Falou, um grande abraço, Luqueira. E lembre-se, no futebol, assim como na vida, a existência é passageira.